Graça e paz, meus irmãos. Que bom, né, estarmos aqui reunidos para poder ouvir esses hinos maravilhosos que falam sobre a nossa redenção, que falam sobre a cruz, que falam sobre o sangue de Jesus Cristo e exaltam o nosso Deus. E eu vou continuar falando da cruz. Não vou falar nada mais, nada menos do que já foi cantado. Visto que hoje é um culto de ceia, nós vamos relembrar um pouco mais sobre esse tão glorioso sacrifício. E assim eu peço para vocês abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 2 e o versículo de número 11. Efésios, capítulo de número 2 e o versículo de número 11. Amém, queridos? Vamos ler a palavra de Deus que diz assim, ó. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e ser Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e são da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Pode se assentar. Particularmente, queridos, esse é um dos livros que eu mais me identifico na Bíblia Sagrada. É um dos que eu mais gosto. Não que eu não goste dos outros, mas sempre tem algum livro que nos chama mais atenção. E de todos eles, esse é um daqueles que me chamam mais atenção. Por quê? Porque eu me vejo nas palavras do apóstolo Paulo. Eu me identifico com as palavras que o apóstolo Paulo está falando aqui, sendo que quando Paulo escreve para essas pessoas que aqui estão, ele está escrevendo para um povo que não era judeu, um povo que não fazia parte da nação de Israel, para os gentios, ou seja, os não-judeus. E como nós, eu e você, nós não somos judeus, então nós nos identificamos com essa carta. E essa carta, ela é maravilhosa. Ele tem revelação nos primeiros capítulos e depois ele vem com a prática do Evangelho. A revelação que foi dada a Paulo, mostrando que os gentios também eram coerdeiros, junto com os judeus, das promessas de Deus. No capítulo de número 1, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que a salvação, ela não foi inventada por acaso, ela não aconteceu por acaso, melhor dizendo, mas ela já havia sido planejada antes da criação do mundo. Então, não só os judeus eram um povo eleito de Deus, mas os próprios gentios também que iam crer no Evangelho, antes da fundação do mundo, também já haviam sido escolhidos por Deus para essa tão grande salvação. E ele mostra que quando esses gentios aceitaram a Cristo, eles também receberam o Espírito Santo da promessa, aquele Espírito Santo que os judeus também receberiam. No capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar e nos mostrar que nós estávamos mortos em nossos pecados,
Assim como também os judeus, Paulo se identificando como judeus, porque ele diz nós e vós, colocando ele como judeus e os outros como gentios. Nós e vocês, nós estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos. Mas Paulo vai mostrar que pela graça de Deus, tanto judeus quanto gentios que crescem no Evangelho, eles foram salvos por essa graça maravilhosa, foram ressuscitados junto com Cristo e agora eles têm as promessas da aliança que são para aqueles que creem no Evangelho, creem no Messias. Então, quando eu começo a ler essa carta, eu me identifico e eu começo a ver a grandeza do amor de Deus por mim. E se você ler também essa carta, se você prestar bem atenção no que está escrito, você vai perceber que você também está junto comigo aqui. O apóstolo Paulo está está escrevendo uma carta direcionada para um povo naquela época, mas ela também foi direcionada pelo Espírito a nós, e ela chegou até hoje para nós, para nos dar um conforto, para nos alegrar e para nos mostrar o amor de Deus. Nesse capítulo 2, no versículo de número 11, Paulo vai chegar e vai dizer, vocês que são gentios, vocês devem lembrar que no passado, vocês eram gentios na carne, vocês eram chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em ser Deus no mundo. Paulo pede para eles se relembrar, para eles lembrarem do seu passado, mostrando que por um certo tempo, um certo período de tempo, eles não faziam parte da aliança, e realmente não faziam, nós não fazíamos parte da aliança. Porque Deus havia feito o seu primeiro pacto com o povo de Israel. A descendência de Abraão, quando Deus chama Abraão e faz um pacto para Abraão, depois ele diz que dele surgiria uma grande nação. De Abraão vai nascer Isaac, de Isaac vai nascer Jacó, de Jacó vai se formar as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó vão formar as 12 tribos de Israel. E essa nação de Israel foi a nação que teve o pacto com o Senhor, que Deus fez um pacto com eles. E o sinal dessa aliança, a marca dessa aliança era a circuncisão. O que era a circuncisão? Todo homem judeu, ele deveria ser circuncidado ao 8º dia do seu nascimento, logo após o seu nascimento. O órgão sexual masculino passava por uma pequena cirurgia, então essa era a marca da aliança. Então todo aquele que era judeu, que fazia parte da aliança, ele teria que passar pela circuncisão. E aqueles também que eram estrangeiros ou aqueles que eram escravos, estavam fazendo parte da nação de Israel, estavam junto com eles, também deveriam fazer isso. Porque se não fizessem isso, eles seriam eliminados do povo de Israel. Eles não faziam parte da aliança. Então o povo de Israel, além desse pacto, ele recebeu as leis. As leis que foram dadas lá no Monte Sinai, quando Deus desceu para falar com Moisés e passou ali os seus decretos ao povo de Israel. O povo de Israel foi o povo escolhido de Deus. Foi a nação escolhida de Deus para mostrar às outras nações a graça do Senhor, o amor do Senhor, a grandeza do Senhor, a santidade do Senhor. E por um certo período, nós, os gentios, aquelas pessoas que não faziam parte da nação de Israel, não tinham parte nessa aliança. E assim as pessoas separavam os circuncisos dos incircuncisos. Aqueles israelitas, eles nem comiam com os gentios, porque os gentios eram impuros. E eles eram puros. Então havia uma divisão. Até mesmo no templo de Israel, no templo de Deus, havia uma divisão, um muro que separava os gentios dos judeus. E na verdade, isso ocorreu. Aí no versículo de número 12, ele vai dizer que naquele tempo nós estávamos sem Cristo, nós não tínhamos a esperança do Messias, nós estávamos separados da comunidade de Israel, nós éramos estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em ser Deus no mundo. E era uma realidade. O que Paulo estava falando era uma realidade. Aqueles que não faziam parte da aliança de Deus com o povo de Israel, eles não tinham esperança no Messias, no Cristo. Eles não faziam parte da comunidade de Israel, do povo da aliança. Eles não faziam parte da aliança, eles eram estranhos às alianças da promessa do reino vindouro que Israel esperava. Eles não tinham esperança e eles não tinham Deus no mundo.
Eles viviam sem esperança, eles viviam sem propósito. Eles viviam adorando outros deuses, outras divindades, pseudo-divindades, falsos deuses, que para eles era verdade, mas nós sabemos que não era. Então eles adoravam outros deuses, eles estavam afastados da promessa do Senhor, eles não cumpriam a lei do Senhor, eles não estavam nem aí para as coisas de Deus. Estavam afastados de Deus, estavam sobre a ira de Deus, estavam sobre a condenação de Deus. Mas Paulo ele vai nos mostrar que algo aconteceu no meio do caminho que mudou tudo isso. E não mudou só para eles, mas também mudou só para nós, porque nós éramos iguais a esses gentios. Nós éramos como essas pessoas, porque nós, como eu já falei, nós não éramos a nação de Israel, nós não somos, então nós éramos alheios a essa promessa. Nós também não tínhamos essa esperança. Nós também não tínhamos Deus no mundo, nós não tínhamos nada disso. Mas Paulo ele vai nos mostrar algo interessante, que mudou todo o curso da história, que mudou toda a perspectiva de vida, que deu esperança a um povo que estava afastado de Deus. Paulo vai dizer no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Oh, glória! A Bíblia vai dizer que no meio do caminho apareceu alguém que nos aproximou de Deus. O Messias que Israel tanto esperava, que Israel ansiava por esse dia de vê-lo, de estar junto com ele, esse Messias veio. E esse Messias veio para aproximar também os gentios, para aproximar de Deus, para trazer para perto de Deus. E através do seu sangue, ele nos deu essa aproximação, ele nos aproximou do Pai. O sangue de Cristo trouxe nós que estávamos distantes, nós que estávamos afastados, nós que não tínhamos esperança, nós que não fazíamos parte da aliança. O sangue de Cristo trouxe nós e nos deu tudo isso. Nos deu a esperança. Nos fez agora participantes dessa tão grande aliança. Na ceia do Senhor, quando Jesus está agora participando da última Páscoa com os judeus, quando ele determina a ceia, ele pega aquele cálice e ele diz, esse é o cálice da nova aliança, o sangue que será derramado em favor de vós, de muitos, de nós. O sangue que Pedro vai dizer que é o sangue mais precioso do que prata, do que ouro, porque é o sangue do Filho de Deus. Então Cristo ele veio, e quando ele veio, ele aproxima agora os gentios, nós, os não-judeus, de Cristo, de Deus. E não só ele aproxima de Deus, mas também ele faz de ambos os povos um só homem. Ou seja, através de Cristo, agora a igreja é formada. Através de Cristo, ele é a nossa paz. Então ele traz agora a nação de Israel e os gentios e formam deles um só homem, um só povo, que somos nós, a igreja de Cristo. Através da sua carne, aquele pão que ele pegou e disse, esse pão, ele será morto, ele será moído, ele será morto por causa de vocês. Essa carne que simboliza o meu corpo, que será morto por causa de vocês. Então, através de Cristo, ele nos aproxima de Deus e ele faz das nações, das pessoas que creem no Evangelho, um só homem, a igreja de Cristo. Então é por isso que hoje não tem mais uma nação especial diante de Deus. Hoje não tem, Israel não é um povo especial diante de Deus, não. Hoje a igreja, os salvos de todas as nações, os brasileiros, africanos, os asiáticos, todos aqueles que creem no Evangelho, independente da nação que é, independente da etnia, independente da cultura, independente do país que ele é, independente da cor da sua pele, independente se é homem ou mulher, se é escravo ou se é livre, todo aquele que crê no Evangelho, agora ele faz parte da igreja de Cristo, que é formada por judeus e gentios.
Ele derrubou essa inimizade, aquela inimizade que tinha, e com a sua carne, com a sua vida, com o seu sacrifício, ele derruba o quê? Ele abole o quê? Ele aboliu a lei. E é por isso que hoje um cristão, você não precisa mais pegar o seu filho que nasce do sexo masculino, e levar até o templo, até a igreja e circuncidar, não precisa mais. Por quê? Porque o sangue de Cristo foi suficiente para fazer com que nós agora nos tornamos participantes dessa aliança. E é por isso que hoje nós não precisamos ir até o templo e oferecer sacrifícios de animais para perdão de pecados. Por quê? Porque o sangue de Cristo foi o sangue necessário para perdão de todos os pecados e suficiente. É por isso que hoje nós não precisamos mais matar nenhum tipo de animal. É por isso que hoje nós não precisamos passar por festas, rituais, que na antiga lei, sim, na lei de Deus, isso era necessário, era a lei de Deus, era santa, era pura, e muitas pessoas demonizam a lei de Deus. Não, a lei de Deus era santa, mas eram só sombras daquilo que haveria de vir, era só uma sombra, mas o corpo era de Cristo. As leis de Deus, as cerimônias judaicas, ela apontava para algo muito maior, muito superior. O que era isso? Era o próprio Cristo, o Messias, que seria sacrificado. E a própria lei, boa, santa, ela por um outro lado também nos era prejudicial. Por quê? Porque a lei não servia para justificar ninguém. A lei, ela servia para quê? Para nos mostrar quão grandes pecadores nós somos e como nós não conseguimos obedecer a Deus com a nossa natureza pecaminosa. Então assim, o que ele fez? Jesus veio e com o seu sacrifício, ele disse, não é mais a lei, mas agora é o meu sangue, é a fé em mim, a fé no Cristo que se sacrificou pela humanidade. É por essa fé que vocês são salvos, e é por essa fé que a igreja vai sendo edificada. Pela fé em Cristo Jesus, pela fé no Filho de Deus. A Bíblia vai dizer que ele é o castigo que nos traz a paz. Primeiro, ele vai trazer a paz entre os povos, entre as nações, o evangelho da paz, mas também ele vai trazer a paz com Deus. No versículo de número 16, ele vai dizer, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Jesus Cristo não apenas reconciliou homens, povos, nações. Não, Deus agora, Deus em Cristo, ele reconcilia o homem com Deus. E o interessante, que ele não vai dizer aqui que era só os gentios, nós, que não somos da nação judaica, que não somos judeus, que não somos israelitas. Não, não é só nós que precisamos ser reconciliados com Deus, mas também os próprios judeus, olha só. Aqueles a quem foi dada a lei, aqueles a quem foi feita a aliança, aqueles a quem foi dado as promessas, eles também precisavam ser reconciliados por Deus. Eles batiam no peito, eles falavam, chamavam os outros de impuros, de incircuncisos, porque não faziam parte da nação de Israel, mas eles também precisavam ser reconciliados por Deus, porque eles também eram pecadores, e eles mesmos não conseguiam cumprir a lei de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 2, vocês que dizem que são os instrutores, que são aqueles que ensinam as crianças, vocês são os doutores da lei, mas vocês que dizem, mas tudo isso, vocês dizem que são os tais, mas vocês não conseguem cumprir a lei de Deus, porque vocês dizem para fazer tal coisa e vocês fazem ao contrário. Vocês dizem que não devem adulterar e adulteram, dizem que não devem roubar e roubam. Então os meus próprios judeus, que tinham o pacto da aliança feita no Monte Sinai com o Pai, com Deus, eles também precisavam ser reconciliados com Deus. E quando Cristo ele veio, ele nos reconcilia ambos, a igreja, as pessoas que crescem, reconciliam com Deus. Agora o muro, a inimizade, ela foi derrubada. Ela foi derrubada, não há mais inimizade. Nem um com o outro não deve ter, pelo menos dentro da igreja de Deus não deve ter. E principalmente a paz com Deus. Quando nós somos reconciliados com Deus, a Bíblia vai nos dizer que nós temos paz com Ele, sendo justificados pela fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando nós somos reconciliados com Deus, agora nós temos paz com Ele. E foi através desse sacrifício, foi através do pão
do vinho, que simbolizam hoje o sangue e o corpo de Cristo, que nós fomos reconciliados com Deus. Aí a Bíblia vai dizer: Evida evangelizou paz aos outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. E o interessante é que ele vai dizer no 18: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Os judeus estavam acostumados a ter mediadores que intercediam por eles ao Pai. Então, se eles quisessem ter acesso ao Pai, eles deveriam ir até o sacerdote. Os sacerdotes intercederiam por eles, através dos sacrifícios, através daquelas cerimônias que Deus determinou que deveriam ser feitas. Mas agora Jesus Cristo vai dizer que não precisa mais disso, nós temos acesso ao Pai por um Espírito. No capítulo 1, versículo 13, a Bíblia vai dizer aqui em Efésios, que quando nós cremos no Evangelho, quando nós cremos na palavra do Evangelho, na palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, e nós cremos nele, nós somos selados com quem? Com o Espírito Santo da promessa. Aquele Espírito que havia sido prometido ao povo de Israel, que Deus derramaria daquele Espírito sobre aquela nação. Aquele Espírito não seria só para aquela nação, mas seria também para os gentios. Tanto é que quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver no capítulo 2, os judeus recebendo o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo naquele momento. Mas no capítulo 10, nós vamos ver também a família de Cornélio, que era gentia, que era uma família de pessoas que não eram judeus. E o que aconteceu? Eles também receberam o mesmo Espírito. Então o Espírito, e eles se surpreenderam, os judeus, que o Espírito também tinha sido dado aos gentios. Eles não tinham entendido ainda a grandeza do Evangelho. Mas quando eles viram que os gentios receberam o Espírito Santo, eles perceberam que a igreja de Cristo era formada não só pelos judeus, mas também era formada por aqueles que não eram judeus. E agora ambos têm acesso a Deus por um só Espírito. Hoje nós não precisamos de mediador. Hoje nós não precisamos de um papa para poder interceder por nós. Nós não precisamos de um padre para poder interceder por nós. Não, nós temos alguém, nós temos acesso ao Pai, nós, eu e você, nós temos acesso ao Pai por um só Espírito, por meio do sangue de Jesus Cristo. Nós temos acesso ao Pai por meio desse sacrifício, por meio da oferta voluntária do Filho de Deus. Hoje nós temos acesso ao Pai por meio do seu Espírito, que foi derramado abundantemente sobre aqueles que creem no Evangelho, que creem na palavra da verdade, que creem no Filho de Deus. Aí ele vai indo, e aí ele vai chegar agora dizendo: agora, vocês já não são mais estrangeiros, vocês já não são mais peregrinos, mas agora vocês são cidadãos dos santos e vocês são da família de Deus. Olha que maravilha. No começo, nos primeiros versículos que eu li, dizia: vocês eram afastados, vocês não faziam parte da aliança, vocês não faziam parte da comunidade de Israel, vocês eram estranhos às promessas e vocês não tinham Deus no mundo. Daí ele vai dizer: mas chegou alguém, Cristo, e mudou tudo isso. E agora, quase no final aqui desse capítulo, no finalzinho, ele vai dizer que agora sim, agora nós fazemos parte da família de Deus. Agora a igreja faz parte da família de Deus. Hoje nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais peregrinos. Estrangeiro, peregrino, não tem tantos benefícios como tem alguém que é natural da terra. Aí ele vai dizer: vocês agora são o quê? Concidadão dos santos. Ou seja, vocês fazem parte da comunidade daqueles santos, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de José, todos esses santos do passado. Hoje vocês também fazem parte da mesma comunidade que eles. Hoje vocês, além disso, vocês fazem parte da família de Deus. Vocês têm acesso ao Pai. Hoje nós podemos chamar Deus de Pai.
Hoje nós podemos chamar Deus de nosso Pai, porque o quê? Hoje nós fazemos parte dessa família. E fazendo parte dessa família, hoje nós temos a esperança das promessas de Deus. Hoje nós temos esperança na vida eterna. Hoje nós temos esperança na vinda do Messias para buscar a sua igreja. Hoje nós temos esperança de que um dia nós estaremos e seremos igual a Cristo. E que nós herdaremos a terra. Aquilo que era prometido a Israel, agora se estendeu à igreja, a todos nós. E isso é de nós louvarmos a Deus. Isso é para nós engrandecermos a Deus. Isso é para nós glorificarmos a Deus por fazer parte de sua família, por sermos adotados por Ele. Nós não éramos filhos legítimos e nem somos. Nós fomos adotados por meio do sangue de Cristo. Nós fomos adotados pelo Pai por meio de Cristo. Hoje nós fazemos parte da família de Deus. Hoje nós podemos chegar a Deus e chamá-lo de Pai. Chegar com um coração sincero diante dele e ter a certeza que, como Pai, ele se compadece de mim e de você, porque nós fazemos parte de sua igreja. Como Pai, eu não vou entrar aqui porque não faz parte do texto, mas ele vai nos disciplinar, mas ele também vai nos proteger. E nós somos parte dessa família. Então nós devemos glorificar a Deus. E ele vai dizer mais: agora vocês estão sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Vocês perceberam que desde o começo só fala por meio de Cristo? Por Ele é a nossa paz, agora em Cristo, pelo seu sangue, pela sua carne, por meio dele. Por quê? Porque é tudo por Ele. Aqui Paulo não declara abertamente, mas ele está nos mostrando que a salvação é tudo por meio de Cristo. Nós não temos méritos nenhum nessa tão grande salvação, é pela graça somente e pelos méritos do nosso Senhor. Ele nos trouxe a paz. Pelo seu sangue nós fomos curados, fomos sarados. Pelo seu sacrifício, pela sua carne, nós fomos aproximados do Pai. Não vem nada de nós, não vem nada da minha pessoa, não vem nada de você. Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória do santo nome dEle. E Paulo ele enfatiza nessa carta Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Porque nele nós fomos feito herança. Porque agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus para as boas obras. E agora ele vai dizer assim, que Cristo também é o quê? A pedra angular. Mas para isso eu preciso explicar mais ou menos o que é uma pedra angular. Na antiguidade, os edifícios eles eram formados e naquele edifício que era formado era colocada uma pedra, e essa pedra ela é chamada pedra angular, e essa pedra sustentava as outras paredes. Era uma pedra de ângulos retos, e sustentavam as paredes, e as paredes eram edificadas em cima daquela pedra. Aquela pedra direcionava e dava equilíbrio à parede para a construção assim ser edificada e chegar ao seu final. Ela sustentava praticamente aquelas paredes. Era a pedra principal. E aí ele vai dizer, o Paulo vai nos dizer aqui, que Jesus Cristo é essa pedra angular. E que nós estamos sendo edificados em cima dessa pedra. Ou seja, Cristo é o que nos sustenta. Cristo é o que nos edifica. Paulo vai dizer que não se pode colocar outro fundamento a não ser Cristo, a não ser Jesus Cristo. Não tem outro fundamento. O fundamento dos apóstolos e profetas aqui era quem? Cristo, o Filho de Deus. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre quem? Sobre o Filho de Deus. Então nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, estamos sendo edificados sobre o Filho de Deus. É Ele que nos edifica, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos faz crescer em santidade, é Ele que nos conduz a uma vida piedosa, é o Cristo, o cabeça da igreja. E cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então agora não precisa mais o templo, não precisa mais ir ao templo judaico
para poder fazer as ofertas, por quê? Porque o próprio templo de Deus agora somos nós. E como Cristo é a pedra principal, Ele está nos edificando para que nós possamos dedicar esse tempo, esse corpo, essa vida como santuário exclusivo de Deus para a glória do santo nome dEle. E nós hoje não oferecemos mais sacrifícios de animais, mas a nossa própria vida é um sacrifício vivo ao Senhor. Nós somos santuários dedicados ao Senhor, devemos ser um santuário dedicado ao Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. E Cristo é o que nos dá sustento. E é por meio dele que nós estamos sendo edificados. Aí no versículo de número 22, para nós terminarmos, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse vós aqui, sabe quem é? Somos nós. Paulo está falando para os gentios, como um judeu convertido ao Evangelho. Vocês, agora também, junto com os judeus que creem no Evangelho, vocês agora estão sendo também edificados para a habitação de Deus no Espírito. Hoje Deus habita em cada crente que crê no Evangelho. Nós estamos sendo edificados. A cada dia que passa, Deus vai nos edificando, vai nos santificando, até o momento em que nós vamos chegar à estatura de homem e de mulheres perfeitos em Cristo Jesus. Eu e você, hoje, temos a habitação do Espírito de Deus. Para quem crê no Evangelho, quem realmente foi convertido por Deus, esse se torna a habitação de Deus por meio do Espírito Santo. E hoje nós recebemos esse Espírito Santo por meio de Cristo Jesus. O Espírito Santo por meio de Cristo Jesus. Você é grato a Deus por isso? Você é grato realmente? Nós somos gratos a Deus por tudo isso. Viram como nós não éramos nada? Viram como nós não merecíamos nada? Nós não tínhamos acesso a Deus. Mas Ele nos amou. Hoje nós vamos relembrar esse tão grande sacrifício. Hoje nós vamos relembrar o sacrifício que nos trouxe a paz. Nós vamos relembrar a oferta do Filho de Deus, que foi moído pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos perdoados, fomos justificados, e hoje nós temos a esperança das promessas, fazemos parte da nova aliança, nós fizemos parte da aliança de Deus. Hoje Deus tem uma aliança conosco. Hoje Deus tem um pacto conosco. E esse pacto não pode ser mais quebrado. Essa aliança não pode ser mais quebrada, porque ela foi selada com o sangue de Cristo. Ela foi selada com a cruz de Cristo. A dívida que nós tínhamos, ela foi cravada naquela cruz. E agora nós temos acesso ao Pai. Agora nós temos acesso à aliança. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus. Vamos agradecer a Deus por isso. Peço para você se colocar de pé. Aliança, amados, acho que a palavra da cruz, o Evangelho, é a melhor mensagem que nós ouvimos e nós devemos estar sempre relembrando. Nós temos que ser grato a Deus por tudo isso. Nós temos que ser grato a Deus por tudo que Ele nos fez. Todo dia que nós dobrarmos os nossos joelhos, todo dia que nós vamos orar ao Senhor, nós devemos agradecer a Ele por tão grande salvação. Agradecer a Cristo por ter nos aproximado de Deus.
Agradecer a Cristo por ter nos reconciliados com Deus. Agradecer a Cristo por ter formado essa igreja de judeus e essa igreja de gentios. Não existe um evangelho para os judeus e não existe outro evangelho para os gentios. É um evangelho só, tanto para os judeus quanto para nós. Um só evangelho, um só Messias. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, existe uma só fé, um só batismo, um só Espírito e um só Senhor e um só Deus que está em todos e age por meio de todos. Então não há promessa para os judeus que não seja para a igreja também. Todos nós hoje fazemos parte do corpo de Cristo. Todos nós hoje fazemos parte da aliança. Todos nós hoje fazemos parte das promessas, temos parte nas promessas de Deus. E nós vamos relembrar hoje dessa promessa. Mas antes eu quero orar. Agradecer a Deus. Vamos orar em agradecimento a Deus. Agora não é o momento de você interceder por alguém. Você pode interceder depois, no final, quando chegar na sua casa. Mas agora é o momento de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele nos proporcionou. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti. Louvamos a Ti, louvamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, Senhor, hoje nós lemos, ouvimos, que através de Cristo, nós hoje fazemos parte dessa nova aliança. Nós vimos, aprendemos, Pai, que nós não tínhamos méritos nenhum, que nós não éramos participantes de nenhuma aliança, que nós estávamos sem o Senhor, que nós não tínhamos esperança em Cristo. Mas nós também aprendemos que por meio de Cristo hoje tudo mudou. Hoje nós temos acesso ao Senhor, hoje nós fazemos parte do pacto, hoje nós sabemos que somos amados pelo Senhor, hoje nós sabemos que fazemos parte da igreja que vai ser arrebatada, Senhor. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos fez, te agradecemos por esse amor, te agradecemos por essa graça, porque por mais que nós não merecíamos, nós fazíamos tudo ao contrário da Tua vontade, mas o Senhor nos amou, nos regenerou, nos salvou, nos purificou, nos deu uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova esperança. E nós agradecemos ao Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Filho de Deus, por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado Senhor, queridos. Agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Todos aqueles que são batizados, que estão em comunhão com a igreja, podem participar da ceia do Senhor. Vamos estar relembrando tudo isso que foi falado durante esses poucos minutos. E vamos fazer isso com reverência, com temor. Não vamos pegar o suco nem o pão de qualquer maneira, não. É um simbolismo, é apenas simbólico, mas é uma ordenança de Cristo que nós devemos fazer com reverência. Eu quero chamar aqui a irmã Sandra e a irmã Deise, que estarão aí distribuindo a ceia do Senhor. E você em pé, você que está em comunhão que é batizado, que está em comunhão com a igreja. Se você é de outra denominação também, está em comunhão com Cristo, você também pode participar da ceia do Senhor, enquanto o conjunto estará louvando a Deus. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer.
por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te Graças a Deus. Se alguém não pegou aí nem o suco nem o pão, levante sua mão, que as irmãs estarão passando aí para levar até você. Todos pegaram? Então nós vamos ler aqui o texto que nos fala dessa ceia maravilhosa, dessa cerimônia maravilhosa que Deus deixou para nós relembrarmos desse sacrifício, que está em 1 Coríntios 11, 23 em diante. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, queridos? Então, mais uma vez, nós estamos participando, relembrando o sacrifício do Senhor, e isso vai ser realizado até a volta de Cristo. Amém? Peço para você pegar o seu pão, pegar o suco de uva na sua mão também. Aquele que querer orar nesse momento, se você quiser orar, agradecer a Deus de joelhos ou em pé, o conjunto vai cantar
mais um hino aqui quando nós estamos orando. E aí depois nós estaremos finalizando aqui o culto. Deus, os irmãos podem se assentar mais um pouquinho. Graças a Deus. Agora nós queremos dar alguns avisos aqui da obra do Senhor. Quarta-feira nós estaremos de volta aqui. Como os irmãos já sabem, a nossa oração semanal de todas as quartas. Essa é a 16ª semana consecutiva que nós estamos aqui nos reunindo na igreja. Estamos orando. Estamos lendo os salmos, ouvindo uma palavra abençoada de Deus. E essa semana nós estaremos orando pela minha família. Uma surpresa, né? Não sabia. Minha família, Edson, Josi. Orem bastante, irmãos, hein? Bastante por nós, hein? Edson, Josi, Natália e Vitória. Luiz Gonçalves e família. Esse ali é Gonçalves, mas não é meu parente, não. É, né? Não sei. O sobrenome também é Gonçalves. Luiz Gonçalves e família. Nós vamos orar. Eu vou orar por mim também. E vocês orem por mim, pelo Luiz e pela família. Aí nós vamos orar também pelos policiais de todo o nosso país. Que o Senhor os ajude e os capacite. Eu estava pensando, eu acho que eu e o Bruno a gente tem o mesmo espírito mesmo, é verdade? Porque, sabe, essa semana passou, eu estava pensando, a gente deve orar pelos policiais. A gente ouve tanta crítica, né? Agora, nesse roubo que teve em Criciúma, todos estão cientes, as pessoas estavam exaltando os bandidos, estavam diminuindo a polícia. Olha só, tem cabimento isso? A gente sabe que tem policiais, sim, que extrapolam, a gente sabe, mas não são todos. Não são todos. Em todos os segmentos da sociedade tem pessoas que vão extrapolar, na medicina, em todos, na igreja, em todos os lugares. Mas também tem policiais que estão ali na frente da batalha para defender a minha e a sua vida. E esses policiais que estavam aí, aqui em Criciúma, eles não tinham um poder de fogo para poder bater de frente com aqueles criminosos que estavam com armamento de guerra. E as pessoas ficam criticando os policiais, dizendo que passaram vergonha. Não é vergonha, eles não tinham condição de bater de frente com aqueles bandidos. Eles prezaram pela vida dos inocentes também. E nós devemos orar por esses policiais. Devemos orar por essas pessoas que fazem a nossa segurança diária. Imagine se a polícia militar é extinta. O que vai ser dessa nossa cidade? Nós vamos cair no caos.